Olá, amantes da ornitologia, sejam bem-vindos ao canal FOB. E hoje o canal FOB veio finalmente visitar o criador do Andrei Naves, essa figura que está aqui comigo. Acho que dispensa apresentações, todo mundo segue o canal do cara e sabe que é uma dedicação extrema aí pela ornitologia. Mas hoje eu quero saber de onde veio essa história de criar passarinho. Você que é um cara jovem, né, um criador novo, perto aí dos outros criadores que a gente tem entrevistado, que já tem um grande progresso, tem um criador lindo aí que a gente está vendo as imagens. De onde veio essa história, André? Como é que você começou com isso? Legal, primeiramente sejam bem-vindos aí ao nosso criador, o Brunão, você também, todo Obrigado. o pessoal da FOB. Cara, eu brinco que todo criador já nasce criador, né? A gente só não sabe quando isso vai se aflorar aí pra gente começar de vez mesmo a criar. Então é uma paixão que tá no sangue, ela não vem de família, né? Diferentemente de muitos criadores, Sim, então... sim. Foi difícil convencer meus pais a ter uma barulheira aqui, né? Uma agitação diferente. E aos poucos a gente foi convencendo, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu sempre gostei de vender as coisas, né? Eu ia numa distribuidora de doces perto de casa, comprava bala, comprava chocolate, vendia na escola, na rua. E isso também me trouxe um pouco para esse meio, né? Um pouco desse comércio, esse lado. Mas o que me trouxe de vez foi realmente a paixão pelas aves, né? Do trato, de cuidar bem, de ver um filhote nascer. A primeira vez que eu vi um filhote nascer, eu enlouqueci, né? Falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? É isso que traz, inclusive, um sentido para a nossa vida. E aí, a partir de então, comecei a trabalhar em alguns pet shops aqui de São Paulo, alguns, inclusive, bem famosos, né? Que são grandes redes, como menor aprendiz, na época eu tinha 14 anos. E eu lembro que eu tinha 30 minutos de horário de almoço, né? E eu passava 15 minutos na loja de trás e na loja de cima, que eram especializados em animais exóticos, né? Tinha araras, papagaios. E ali a gente foi fazendo amizades, conhecendo criadores, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre as aves também. E é graças à ajuda de grandes amigos, inclusive um abraço pro Leonardo Maldonado aí, que inseriu a gente nesse meio, né? Primeira vez que eu visitei um criador, eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Então foi assim, e a partir daí a gente foi se dedicando, madrugadas estudando, né? Quem gosta mesmo não dorme, nossa, eu quero ter um bicho desse, ou como é que cria, de onde que vem, qual que é o tamanho, e essa é a paixão que eu acho que todos os criadores conhecem, né? Mas foi dessa forma mais ou menos, né? Aos poucos e desde pequeno. E começou com psitacídeo já, André? Você já iniciou nesse segmento? Sempre o meu gosto foi por psitacídeos, né? Embora eu goste de todas as aves, né? Eu acho que quem gosta de criação não tem... a gente tem um preferencial que no caso é o psitacídeo pela interatividade que eu tive no começo, né? Então minha primeira ave foi um periquitão maracanã, né? Que eu comprei numa loja, tudo legalizado, tudo certinho. Uma ave que falava, interagia e isso me deixou... deixou doido por eles, né? Porque como é que pode um bicho desse falar, né? Então aí isso daí trouxe mais paixão ainda, né? A esse segmento exclusivo que são os psitacídeos. E para quem vê os seus vídeos, sabe que você tem uma estrutura bem legal aqui do seu criadouro, com um bebedouro automatizado, né? Tem todo um sistema interessante ali que a gente acompanha. E hoje a gente está aqui na sua casa e a gente viu que o seu criador é o terceiro andar inteiro da sua casa. Você já começou criando com essa estrutura? Ou você cresceu para esse tamanho? Essa é uma pergunta legal que a galera sempre me faz aí nas redes sociais, né? Mas todo criador ele começa pequeno, né? A maioria, pelo menos, a gente já monta uma estrutura, mas a minha dica realmente é para começar pequeno. E aos poucos a gente vai definindo o caminho, as espécies que a gente mais gosta, aprendendo como é que funciona o manejo, né, na prática ali, como alimenta. E comecei aqui, na onde que a gente está gravando, né, que é só uma parede, coloquei as gaiolas, sempre tive a noção de não colocar muita gaiola, colocar uma gaiola do tamanho ideal, né, indicado para manutenção, boa manutenção das espécies, preservando pelo bem-estar, qualidade de vida. E aí eu comecei a criar aqui. E aquele sonho de criança, né? Você fica ali dormindo, a cabeça no travesseiro. Não, um dia eu vou arrancar todas essas telhas aí e vou fazer um criatório grande, né? E esse sonho foi por muitos e muitos anos, até que há 2 anos atrás finalmente chegou, né? E a gente conseguiu fazer essa reforma, né? Essa obra, teve que convencer os pais, né? Que é uma coisa super nova, arrancar o terceiro andar da casa para fazer criadouro, né? Para ave. E aí a gente fez tudo, fez todo o licenciamento na prefeitura também, para não ter nenhum tipo de problema, autorização de uso de solo, né, para fazer tudo certinho mesmo como humano e não ter problema. E aí a gente fez um criatório. O meu criatório não é grande, inclusive é uma coisa que eu sempre visitei muito criador e eu aprendi muito dessa forma, né. É difícil no nosso meio a gente encontrar
material em livros, né? A gente tem um pouco de carência nisso. Então, visitando criadores foi onde eu mais aprendi sobre estrutura, qual o tamanho utilizar, como que cria. E aí, visitando esses criadores, eu tive a noção de, falei, não, eu quero ter um criadouro pequeno que eu mesmo dou conta, sem deixar ninguém, né, interferir, porque assim a gente consegue ter um controle melhor das aves, cuidar melhor delas. E aí eu fiz esse criatório pensando nisso, né? Então a gente tem poucas gaiolas, só que gaiolas grandes, tem sistema automático de água, né? Sempre água sempre limpa, fresca, tratada. A gente tem gaiolas, né? Sempre limpas, com bandejas trocadas. É uma coisa que eu dou conta aqui. Mesmo assim é difícil, né? Mas é isso aí. Ainda falando de estrutura, Andrei, os psitacídeos são aves maiores. Como é que eu sei o tamanho do viveiro que eu preciso para minha ave? Depende da raça? Como é que funciona? A gente costuma calcular de acordo com a envergadura da ave, né? Então, 2 vezes mais a envergadura. Óbvio, tem algumas exceções, por aves que são mais ativas ou menos ativas, mas a gente sempre procura oferecer um ambiente onde elas possam exercitar voo com qualidade. O conceito é, quanto maior, melhor, mas existe um tamanho mínimo a ser seguido. Certo. Né? Então, se vocês verem aí, vocês estão vendo nas imagens, a gente tem cria-periquito australiano de cor, que agora é uma moda, né? Uma coisa muito bacana que está chegando, inclusive, aí na FOB pra galera, fiquem atentos aí. Que legal. E a gente começou a criar, e eu gosto de dar o mesmo tratamento, independente da raridade da ave. Então aqui vocês vão ver periquito, a gente percebeu bastante periquito isso. de arco-íris de cor, né? Os arco-íris que a gente reproduz em gaiolas de 1 metro, né? Grandes, diferentemente do padrão. Podia estar criando em gaiolas de 50, de 80? Poderia, né? Mas a gente procura sempre oferecer o melhor para as aves. O tamanho mínimo a gente vai encontrar mesmo sabendo, né? O tamanho da ave em relação com a gaiola, se ela pode exercitar voo ou não, do tamanho da envergadura, abrir as asas, fica confortável no ambiente, né? E essa qualidade de vida da ave influencia em alguma coisa na criação? Na reprodução, em alguma coisa? Extremamente, né? Eu acho que é um dos pontos principais, né? Eu costumo dizer que a criação é uma grande casa e aí a gente tem os pilares, né? Então, dentro desses pilares a gente tem a nutrição, a saúde, o bem-estar, que no caso entra a qualidade de vida e tudo mais, né? E outros pontos tão importantes quanto, né? E vários outros menos ali, mas que fazem toda a diferença também. E o bem-estar influencia todos. Se a casa não tiver esse pilar do bem-estar, vai ser sustentada só sobre os outros, né? Quantas aves você tem aqui hoje? Você tem noção de número? Eu tenho aproximadamente umas 120 aves. Agora, nessa época de filhote, vai aumentar quase o dobro ou o triplo, né? Que criam bem. Mas é mais ou menos isso aí. Não são muitas, mas a gente procura trabalhar com uma qualidade genética alta, né? Então, Red Ramped, por exemplo, eu trabalho com algumas linhas específicas e aí todo ano eu faço minha seleção genética. É difícil, quase não consigo, né? Mas eu tenho que fazer 4 casais da espécie, tenho que fazer 4 casais. Os outros a gente destina e os que ficam são os melhores aí para seleção, né? Nunca passa desse número, senão vira um acumuladouro, como eu costumo dizer, e a gente perde noção, né? E você cria muitas aves diferentes, o manejo muda também? Muda, né? Na verdade, as minhas aves eu costumo fazer um manejo bem diferenciado que os criadores costumam fazer no Brasil, né? Eu tive um período fora, né? Fui aprender, fui fazer quase que um estágio através de um projeto que eu participei e eu acabei conhecendo um pouco um outro lado da criação em que o manejo específico influencia os resultados reprodutivos. É mesmo? Então aqui eu faço sazonalidade alimentar, né? Que é uma coisa muito importante nutricionalmente, seguindo como é que funciona na natureza, e a gente faz aqui diferentes dietas por ano, e agora na época de reprodução, por exemplo, a gente faz uma dieta muito difícil de ser feita, trabalhosa, né, mas que faz toda a diferença aí, que é a mistura de frutas, legumes. Isso para todas as aves? Para todas as aves, todos os dias. A gente fornece 7 horas da manhã, tira meio-dia os potinhos para lavar, normalmente eles já comeram tudo, né, então a gente faz esse manejo, mas é para todas as aves. O que varia é a quantidade de alimento para cada espécie e o alimento específico. Eu sou defensor da utilização do alimento extrusado como dieta principal, né? A gente acha que, pelos estudos, né, por tudo que a gente conheceu, a gente acha que essa é uma das principais fontes e melhores fontes para se alimentar uma ave. Então aqui a gente trabalha com alimentos extrusados e um para cada espécie, seguindo as necessidades nutricionais que eles exigem, né? E essa mudança agora na época da reprodução? Na época de reprodução. Então, 1º de agosto a gente entra com essa dieta, né? Então, aqui no criador são 6 meses de período de manutenção e 6 meses de período de reprodução. Embora elas reproduzam todo ano,
né? Red Rampant, por exemplo, se você deixar o ano, você vai estar criando fevereiro, março, não tem problema. Só que eu aprendi que você fazendo essa sazonalidade, você consegue otimizar os seus resultados e proporcionar uma melhor qualidade de vida para eles, né? E essa sazonalidade também da alimentação, na época de muda de pena, isso também muda alguma coisa na alimentação? Muda, na verdade, na sazonalidade, explicando melhor aí para vocês, a gente segue o que acontece na natureza. Red Rampants, algumas espécies de roselas, periquitos australianos são de áreas que passam vários meses, né, com uma escassez de alimento tremenda. Algumas espécies, inclusive, vivem até em desertos. Sim. Então a gente procura reproduzir isso em ambiente doméstico, já que essas espécies que a gente reproduz, elas foram moldadas durante milhares e milhares de anos nesse sistema, né? Ambiente, de um período sem alimento com um período de abundância. E isso faz com que o organismo reconheça e ajude psicologicamente, inclusive, a reproduzir. Então, na época de manutenção aqui, a gente fornece apenas o alimento extrusado de manutenção, que tem baixa energia, mais água, mais nada. Na época de reprodução, a gente entra com abundância e aí tem o alimento extrusado para reprodução, que tem uma energia mais alta. A gente entra com a mistura de frutas, de legumes, né, que é essa mistura especial que a gente faz aqui todos os dias, e aí a gente tem um resultado muito bacana. Inclusive, eu não fazia. A partir do momento que eu aprendi isso e comecei a fazer, a gente melhorou muito os resultados. Inclusive, casais que não criavam começaram a criar. Porque isso que eu ia perguntar, se teve resultado efetivo. Isso não tem nem muito a ver nutricionalmente, porque o alimento extrusado ele já dá conta. Sim. Isso tem a ver mais com a parte funcional, né? Com a parte psicológica, da ave ver que tem um alimento disponível. Então, trabalhando esse psicológico, com essa sazonalidade, a gente consegue trabalhar o psicológico da ave para reproduzir, né? Esse é o grande segredo da criação, inclusive eu acho, né? Na minha opinião, fazendo isso com boa alimentação, higiene, ambiente, não tem como a ave não reproduzir, a não ser que ela não tenha o aparelho reprodutor, né? E a base da sua alimentação é extrusada? É extrusado, né? Para algumas espécies nós utilizamos sementes, porque não existem rações específicas ainda, né? Então a gente utiliza a semente como base, são elas, né? O periquito australiano de cor, e aí a gente complementa com uma mistura, uma farinhada, né? Como os criadores costumam dizer, porque só a semente ela não é capaz de suprir as necessidades das aves, elas são bem carentes, né, em vitaminas, porém ela pode ser uma base de alimento se você complementar ali com farinhada, né, com frutas, legumes e tudo mais. Tem muito criador enriquecendo também com vitaminas, não é isso? É indicado, André? Isso é bacana? Então, eu tô contando para vocês aqui um pouco do meu manejo, né? Mas cada criador sabe muito bem como que é o melhor manejo para a sua criação, para o tempo que tem disponível e tudo mais. A ração extrusada eu também gosto porque é uma facilidade que a gente tem. A gente só coloca no pote, não tem sujeira no criatório, não tem casca, né? Que dá um trabalhão ficar varrendo todo dia e tudo mais. Então isso dá uma facilidade e proporciona uma nutrição bacana. Agora, tem muitos criadores que costumam utilizar suplementos vitamínicos, né? O meu alerta é para que não utilize esses produtos em demaseio sem necessidade. Porque, como eu sempre falo, o excesso é muito mais prejudicial do que a escassez, né? Então, um excesso de uma vitamina de origem sintética que ele pode estar fornecendo pode dar algum problema na ave do que se ele não tivesse essa vitamina, tá? Então, é uma alimentação básica, bem feita, seguindo ali mais ou menos o que a espécie exige, é o ideal. E uma ave, se ela estiver bem alimentada, não precisa de suplemento nenhum, ela vai reproduzir muito bem normalmente. Todo manejo, toda a organização do seu criador, quem faz é você mesmo, né? Como é que você se organiza? Com os filhotes, com ovos? Que tipo de sistema você usa? Olha, Brunão, essa é uma dificuldade, poucas pessoas sabem, né? O pessoal até fala, pô, posta lá como é que você faz a limpeza, posta mais sobre o seu criador, faz mais vídeos, e não tem tempo, né? Eu costumo dizer que as redes sociais vieram como um segundo plano, né? A gente queria só mostrar, incentivar novos criadores e acabou virando isso que virou. Mas o nosso foco é os bons tratos com os animais. Então, eu prefiro não fazer vídeo, não fazer foto e ter um criadouro limpinho, as aves bem cuidadas, do que pagar de bonitão lá nas redes sociais e aqui tá tudo bagunçado, tudo sujo, né? Então a minha rotina aqui ela é bem trabalhosa. A gente acorda cedo, quando dá para acordar cedo, né? Normalmente a gente passa a madrugada aí também, claro, né? Como o pessoal sabe. Mas a gente todo dia faz esse manejo da alimentação, principalmente na época de reprodução, de cortar as frutas, fazer a mistura, fornecer, tirar o pote mais tarde.
A alimentação normal, que é a base da dieta, e a limpeza, que é o mais difícil. A gente tem uns viveiros suspensos que dão bastante trabalho, né? Eles defecam aí no chão, a gente tem que limpar, a gente tem que esterilizar, passa alguns produtos, né, de higiene, as gaiolas, tem que tirar o papel, colocar a bandeja, são mais de 140 bandejas, então não dá pra fazer tudo num dia, é segunda uma parte, terça outra, então todos os dias a gente tem uma rotina, fora as viagens, o trabalho, as coisas paralelas, né? Mas quem ama faz isso com o maior prazer. Eu tô limpando bandeja aqui, eu falo... Tá feliz. Se você não limpa a bandeja das suas aves, você não é criador. Você pode ter lá um monte de ave, um monte de funcionário. Mas criador mesmo é o cara que tá com a espátula no bolso. Eu vou mostrar minha espátula depois pra vocês verem. Já rachou no meio, já. E Andrei, seu foco de criação é campeonato? Você participa de campeonatos, de concursos? Eu sempre participei, né? Desde quando eu comecei a criar. Já fui campeão brasileiro 2 vezes com lores, inclusive, que é uma das espécies que eu mais gosto, só que eu parei de criar atualmente realmente por manejo, por tempo, pretendo voltar em breve. No ano retrasado, né, quando a gente teve o campeonato, participei com Reds, foi o primeiro ano que eu participei, a gente já teve algumas aves campeãs. Com bom resultado? Teve bom resultado? Levei poucas aves e pra mim foi um excelente resultado, estava começando ainda, né, a gente... tá sempre em aprendizado, agora mesmo tô aprendendo, a gente erra, tira uma ave mais ou menos, acha que é boa e na verdade não é, a gente leva no campeonato, tira a prova lá com os especialistas, com os juízes, e isso que é o legal. O campeonato é uma forma da gente fazer uma apuração genética do nosso plantel. Porque pra nós, né, nós que criamos desde o primeiro dia, vemos nascer, toda ave é maravilhosa. Sim, e realmente com certeza. são. Nenhuma, por não participar de um campeonato ou não, vai deixar de ser legal. Mas um padrão de genética, de seleção, que é o que a gente vê na FOB, aí a gente precisa aprender como é que funciona, qual que é a marcação ideal. E isso me fascinou bastante, eu comecei a participar. Infelizmente não tivemos campeonato esse ano por conta da pandemia. Tinha separado bastante aves, mas se Deus quiser isso daí vai passar. Não, e ano que vem vamos estar lá. No ano que vem a gente vai estar lá e vai fazer um campeonato bem bacana com a galera, né? Andrei, você também é diretor do segmento de psitacídeos da FOB. Os psitacídeos têm um standard também, tem um manual para ser seguido, né? Mas é muito minucioso. Como é que eu sei... como é que eu faço a seleção no meu plantel para levar uma ave para um campeonato? Legal, uma pergunta muito boa. Brunão, é o seguinte, até é uma dúvida que o pessoal lá de casa tem, sempre nos pergunta. O segmento de psitacídeos, ele ainda está em desenvolvimento. Tá. Os canários estão muito à frente, porque faz parte da cultura de criação de canários levar a ave ao campeonato, né, para você ter um prestígio, uma comprovação de que sua qualidade genética tá boa ali no seu plantel. Nos psitacídeos isso é muito novo ainda, e isso começou agora a aparecer as mutações pra gente fazer uma seleção genética. Pra galera que tá buscando aprender, o que é o principal? Adquirir um manual de julgamento da FOB, onde lá estarão todas as informações importantes para você saber como que é a postura da ave no puleiro, qual que é a marcação desejada, o que tira ponto, por exemplo, ave sem unha, ave com algum problema, com algum defeito mesmo. Então tudo isso é fundamental e vai influenciar na pontuação da ave. Mas assim, além do manual, o que eu falo pra galera? Leva a ave no campeonato. Você pode ser um criador que tem 2 casais no fundo da sua casa, mas você é afiliado da FOB e você sonha em participar do campeonato. Leva. A primeira ave que eu levei, eu tinha criado 3 aves naquele ano, eu levei um Lores e ele foi campeão. Poxa, E assim, não significa ser campeão porque tinha um concorrente ou tinha 300. Se sua ave passar de 90 pontos, ela vai ser considerada campeã. Então você vai ganhar uma medalha, você vai ver que aquela ave tem um padrão e um porte bacana. Você pode concorrer sozinho e não ser campeão com aquela ave. Ela pontuar, mas você, não ser campeão. Porque depende muito da qualidade genética. Então levem a ave, porque lá, através dos julgamentos, vocês saberão o que é o padrão. Vocês saberão avaliar, comparar com a ave do outro amigo criador, saber se tá indo legal, se tá muito dentro daquele padrão, né? E como é que funciona o melhoramento genético de um psitacídeo? É da mesma forma que funciona com o canário? Analisando os genes dominantes e... Sim, isso a gente tem várias mutações, né? E depende muito do objetivo de cada criador. E aí que tá o grande segredo da criação e é o que eu acho que mais fascina todos os criadores, né? É a gente misturar, formar um casal com aquelas aves que a gente acha que vai fazer uma ave boa, né? Com a melhor genética, pro ano que vem a gente ter uma ave bacana, ou daqui 2, 3 anos, ou alguns psitacídeos aí, cacatuas, com daqui 10, 8 anos, né? Que demora bastante tempo para atingir a maturidade sexual. Mas aí você vai selecionando as aves melhores, com as características que você deseja obter, para você ter uma ave realmente muito boa cada ano mais. Eu tenho aves aqui que eu trabalho desde quando eu comecei a criar. Nossa.
Red Ramped, por exemplo, há 7, 6 anos atrás, e a gente vai vendo a evolução ano após ano. Um Red Ramped opalino, por exemplo, com sulfusão. Então a gente pegou uma ave com um pouquinho vermelho e a gente queria tirar uma ave bem vermelha. A gente foi selecionando os com mais vermelhos. Depois de 6, 7 anos hoje, a gente já tem aves bem vermelhas. E a gente precisa evoluir muito mais para chegar no padrão que a gente vê, por exemplo, de alguns criadores que estão na Europa, que estão muitos anos já trabalhando isso. Outras aves a gente tem melhor do que eles lá. Então isso é uma seleção genética. É sempre a gente procurar as melhores características e ir selecionando ali, né, para a gente obter, de acordo com o nosso objetivo, aves cada vez melhores, né? E Andrei, o psitacídeo ele é uma ave que tem uma capacidade reprodutiva tardia, né? Eu, enquanto um criador novo, e também são aves que têm um valor de mercado alto, né? Vale a pena eu comprar um adulto já para reprodução ou comprar um filhote para criar até o momento dele reproduzir? Então, depende muito de quem você está comprando, né? E do conhecimento que você tem sobre aquela ave. Eu, por exemplo, não compro uma ave sem ver, né? Nem que seja aí por um vídeo ou por uma foto, para eu fazer uma avaliação para ver se aquela ave serve para o meu plantel, para o meu objetivo de seleção genética que a gente estava falando. Então o ideal é você conhecer o criador e aí você passar a criar. O melhor, pensando em reprodução, tá, é você adquirir aves filhotes, né? Você tem a certeza que aquela ave é filhote, que ela não tem nenhum problema de reprodução e que assim que ela atingir a maturidade sexual, a chance dela reproduzir é muito maior. Sim. Até pela adaptação que ela vai ter ao ambiente e tudo mais. Agora, tem alguns psitacídeos que a maturidade sexual é muito tardia. Papagaio do Congo aí, embora muitos criadores já tenham criado com 5 anos, a média é 9 anos, 8, cacatua, né? Embora alguns criadores também tenham criado antes, a média é 10 anos, 9 anos, né? Agora outros, Red Ramped, esses bichos criam a partir dos 6, 7, 8 meses. O ideal é esperar 1 ano, pelo menos, né, para ela ter toda a estrutura óssea formada, para não ter nenhum tipo de problema. Embora ela possa reproduzir, ela queira reproduzir, é bom dar uma segurada, né, mas é mais ou menos assim. Comprou o filhote, é a certeza de que vai ter uma ave saudável, que pode reproduzir com uma chance maior. Agora, se você tá no criadouro, vê aquela ave maravilhosa, adulta, criando... Pô, você vai lá no criador, né, falar, eu quero esse aqui, e aí vai ser aquela guerra entre criador que todo mundo sabe, né? Mas comprar uma ave adulta, se ela não se adapta direito ao espaço, isso influencia direto na reprodução dela também? Normalmente os psitacídeos se adaptam muito bem, tá? Se você tiver um bom manejo, né, boa alimentação, seguir o mesmo padrão. Então isso não tem tanto problema. Eles, por outro lado, eles são muito inteligentes, então às vezes uma troca de ambiente pode estressar. Algumas espécies são mais suscetíveis a isso, como por exemplo cacatuas, né? Mas assim a gente não consegue saber o que pode acontecer ou não. Normalmente não tem problema nenhum, pode comprar que é tranquilo. Infelizmente a gente não teve o Campeonato Brasileiro de Ornitologia esse ano por causa da pandemia, mas 2021 promete. Todos os criadores que a gente tem visitado aí estão com uma expectativa muito grande para esse próximo campeonato, que eu acredito que vai ser o maior de todos os tempos. Como é que esse campeonato está sendo aguardado pelo segmento de psitacídeos, Andrei? Nós estamos muito animados, né? A gente já teve um crescimento desde que entrou uma nova gestão, né? De um número significativo de aves participantes no campeonato, mas ainda é muito pouco pelo montante nacional, né? Então são poucos criadores que ainda participam. E o nosso incentivo é justamente esse, para que participem dos campeonatos, para que se organizem e dessa forma a gente também possa cultivar uma amizade que é muito saudável. Sim, né? Com certeza. Eu costumo brincar, né, que enquanto meus amigos estavam indo pra balada, né, pra toda coisa normal de adolescente, eu tava indo pra criador e hoje 90% dos meus amigos são acima dos 60 anos, né? Mas 90% dos meus amigos também são criadores. E isso daí gera um ambiente bacana pra gente. Inclusive, tem vídeos no canal de todos os benefícios que a criação traz pra gente, né? Psicologicamente e tudo mais. Então, participem dos campeonatos. Isso é muito importante pra gente, pro crescimento da FOB. Todos nós que estamos na FOB somos voluntários, né? Estamos ali só pra ajudar. A gente trabalha mesmo, trabalha duro pra falar, olha galera, vamos fazer um negócio bacana, um campeonato bacana, uma organização que começa muitos meses antes, né? É uma dedicação pra ver aquilo ali funcionando, pra todo mundo se encontrar, pra ver as aves que é o que a gente mais gosta, né? Então isso é muito importante. As nossas expectativas pro campeonato o próximo ano estão muito altas e é o meu convite aí pra convidar a galera a participar, não só com psitacídeos, mas com todos os segmentos, né? Canários, agapornis, periquitos e tudo mais.
certeza. Andrei, obrigado por você ter aberto sua casa aqui para o canal FOB. Parabéns pela sua dedicação para a ornitologia e pela divulgação tão grande aí dessa grande ciência. Pô, obrigado, Brunão. É um prazer receber todos vocês aí. Estão sempre bem-vindos para a gente mostrar, ajudar a galera. Sempre que for possível ajudar, a gente está à disposição. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like aqui. Compartilha quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.